Então, ameaça, você vai perder seu emprego, você vai perder sua bolsa. Isso é uma característica de burnout. O burnout passou a ter uma classificação única no Código Internacional de Doenças, chama-se Síndrome de Burnout, e ele passa a ser uma doença ocupacional. O que é uma doença ocupacional? Quer dizer que ele é em função do trabalho. A síndrome ela é resultante de estresse crônico no trabalho. Então, vamos supor, e aí é muito interessante fazer essa analogia, a gente fala muito hoje sobre as mulheres, né, na maternidade, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, que a mulher tem que aguentar cargas exaustivas, é o bebê que chora, é o bebê que precisa ser amamentado, a própria amamentação gera um desgaste físico para a mulher. E por que uma mãe tem um esgotamento físico e mental e não é burnout, e uma pessoa no trabalho é burnout? Porque o burnout é caracterizado pelo trabalho, essa exaustão emocional, aquela sensação de estar sempre esgotado, sem energia. É uma pessoa que acaba sendo muito cínica, né? Então, ela tem esse distanciamento do trabalho, falta de envolvimento, e ela não se sente mais parte daquela empresa. Redução da eficácia profissional, então, diminuição da sensação de competência e produtividade. Então, a própria pessoa, ela começa a se sentir incapaz. Ela percebe que assim, ela não rende mais como antes, ela não entrega os mesmos resultados, não percebe o que isso foi decaindo. Para ela é simplesmente assim, eu não sou competente o suficiente, eu não sou mais produtivo, eu não faço a diferença no meu trabalho. Então, o estresse é uma resposta aguda a desafios, ela é reversível. Então, o que acontece? Eu posso ter picos de estresse e depois reverter. Não quer dizer que eu vivo em constante estresse, mas eu posso ter picos, mesmo estresse crônico, mas que não é uma condição que não tem volta. Eu consigo reverter. Quando eu percebo essas situações de estresse, eu consigo lidar com isso. Ela mantém a motivação e engajamento. O que quer dizer isso? Então, por mais que eu tenha picos de estresse, que eu esteja cansada, exausta, eu ainda tenho aquela energia, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer mais. Por quê? Porque eu não perdi meu propósito, tá? Diferente do burnout. O burnout é uma resposta crônica, ele chega ao momento de exaustão emocional e você tem a perda da motivação, do engajamento. Então, além de você estar cansado fisicamente, você começa a não sentir, você começa a não ver sentido nas coisas, tá? Então, essa é a diferença do estresse e do burnout. Quando a gente fala de cansaço nas duas situações, no estresse é uma fadiga física. Então, e aí eu vou colocar física e emocional. Às vezes você pode estar sobrecarregado emocionalmente por uma demanda que foi muito grande no trabalho. Se você é gestor, teve uma situação de conflito na equipe que você teve que resolver e aquilo te causa um desgaste até mental. Mas ela é recuperável com descanso. Talvez um final de semana de passeio com a família, ou de uma boa noite de sono, você se recupera. Já a exaustão emocional, a exaustão do burnout, é uma sensação de esgotamento que você não tem energia para nada. Você pode dormir 10 horas, né, 10 horas durante a noite, que você ainda vai perceber que assim, não sou eu não tenho mais vontade, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer as coisas. Né? E ela pode até ser confundida ali em algum momento, inclusive é uma comorbidade a depressão. A causa do estresse, ela é medida em meio a meio. Então tem os fatores organizacionais, porque o seu estresse pode ser advindo da pressão do trabalho, mas tem os fatores individuais, geralmente é um acúmulo. Eu tenho sobrecarga no trabalho, eu tenho sobrecarga em casa, com a família. Já o burnout, não. 60% da causa, ela tem muito a mais a ver com o ambiente organizacional do que com o individual. É lógico, né? A gente fala que todas as áreas da nossa vida tem que estar em dia para que a gente consiga estar bem. Mas quando a gente fala do burnout, é uma cobrança excessiva do ambiente de trabalho que ele passa a ser consumido o tempo todo, né? E a performance no estresse, ela pode vir a melhorar com o tempo, né? Porque a partir do momento que eu reconheço e como existe a motivação, pode ter picos. Um dia eu tô bem e performo bem, outro dia eu tô mal e performo menos. Já no burnout, a performance ela é reduzida o tempo todo. A tendência é a performance entrar em queda, diminuir.
tá? O estresse ele pode ser gerenciado, já o burnout ele precisa de uma ação organizacional. O burnout, ele além de ser ocasionado pelo trabalho em si, é um ambiente que geralmente não dá espaço para a pessoa ser a pessoa. Em que situação? Vamos supor assim, é uma empresa que tem uma cobrança excessiva da carga de trabalho, então é uma empresa que apoia ou que até cobra que os profissionais façam hora extra, que estejam sempre ali se dedicando. É aquela cobrança que muitas vezes vem assim, não, faz o seguinte, ó, entrega agora, a gente vai entrar nesse projeto, você vai trabalhar 6 meses nesse projeto, mas depois do projeto a gente te dá uns dias de descanso, né? Então, existe essa cobrança excessiva e, principalmente, a empresa não percebe que ela precisa criar estratégias para extravasar esse estresse. E aí a pessoa ela chega ao ponto em que ela, vamos falar assim, ou ela paralisa, ela pode ter, por exemplo, um desmaio, pode ter uma paralisia no sentido de não reconhecer aonde está, ou ela pode ter um surto nesse sentido. Lógico, ele pode ter algumas coisas envolvidas ali, um gatilho específico, mas ainda assim, o fato de ele ter, e aí tem que entender todo o quadro geral ali, mas o fato de vir de uma recorrência de cobranças, de pressão por entregas, de pressão por resultados, sem criar estratégias ou ferramentas para que esses profissionais, ou ele principalmente, faça uma pausa, que ele extravase aquela sensação de esgotamento, aí a forma dele responder pode ser essa paralisação ou o surto, né? Não se reconhecer, é uma fuga da realidade, entendeu? Então, isso pode ser sim burnout, e aí tem que ver ou se realmente a empresa não deu recursos, estratégias, e só cobrou resultado. Gente, e aí aqui é muito importante falar, até usando isso como exemplo, não quer dizer que, enquanto empresa ou enquanto gestor, vocês não possam fazer cobranças. Pode e deve fazer cobranças. Você tem que cobrar por resultados, pela entrega do que aquele profissional entrou ou qualquer atividade dele, mas ao mesmo tempo criar estratégias para que ele tenha válvulas de escape. E aí são diversas situações que a gente pode cuidar disso. Ou proporcionar, né, espaço de lazer, espaço de bem-estar, meditação, ou incentivar o processo psicoterapêutico dos funcionários. E aí também é muito importante dar clareza sobre os papéis e responsabilidades. O que acontece hoje é que, assim, a gente contrata uma pessoa, às vezes até com medo de que ela não aceite a vaga, o que a gente faz? Não, mas aqui, ó, super tranquilo, tal, não. Então, ameaça, você vai perder seu emprego, você vai perder sua bolsa. Isso é uma característica de burnout. Por quê? Porque a empresa, e aí, assim, empresa, gente, é bom de deixar claro que às vezes, assim, pode não fazer parte do que está no protocolo, mas se um gestor, né, na posição de líder ali, ele que representa a empresa. Então, é aquela coisa que, assim, uma coisa é o que o CEO acredita e o que é vendido nas redes sociais, outra coisa é a realidade do dia a dia. Então, esse gestor precisa ser orientado, instruído para a forma correta de cobrança. A ameaça é uma das características que aí você tira o estresse crônico para burnout. Por quê? Porque quem está ocasionando o estresse crônico não é a pressão da vida, a pressão natural das coisas que eu preciso aprender a lidar. É a pressão da empresa. Não precisa existir ameaça, entendeu? Então, ali é a palavra-chave. Por ali a gente já falaria que é um burnout, sim.